Fala pessoal, hoje a aula aqui é sobre contas a receber, a parte de emissão de boletos, tá? Então no Trinity é possível que o próprio sistema ele gere o boleto, envie esse boleto de forma automatizada para os seus clientes e na hora da baixa existem duas maneiras de serem feitas isso e eu vou explicar para vocês hoje as duas maneiras. Então fiquem aí e vão aprender mais uma funcionalidade de automação que vai facilitar demais a vida de vocês aí no financeiro, tá? Então, primeira coisa, vou falar aqui para vocês dos bancos que nós temos já integração, que é possível fazer a emissão de boleto de forma automatizada, tá? Então você vai entrar aqui em bancos, né? Esses bancos vão ter que estar cadastrados aqui. E os bancos que hoje a gente já tem uma automação para geração de boletos é o Banco Asas, o Sicredi e o Sicobi, tá? Então esses três bancos nós conseguimos emitir boletos. Caso você tenha uma outra cobrança, se a sua cobrança é em um outro banco, é possível que nós também façamos essa integração, mas aí é mediante um orçamento. Tá bom? O que a gente tem como padrão são esses três hoje, o Asas, o Sicredi e o Sicobi. Eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ter o banco cadastrado no sistema Trinity. Tem aqui o banco Asas e o banco Sicredi. A segunda coisa é cadastrar os portadores. Então, venho aqui na opção portador e eu vou incluir, então, o banco Sicredi. Vou fazer esse primeiro exemplo. São duas modalidades diferentes. Tá? Ah, eu esqueci, tem um banco Cora também, que a gente também tem integração. Tá? Tanto o banco Asas e o banco Cora eles têm uma modalidade de automação um pouco diferente dessa do Sicredi e do Sicobi, tá? Que eu vou mostrar agora. E aí eu já explico na sequência para vocês. Então, clicando aqui no sinalzinho de mais, você vai cadastrar o portador, por exemplo, Sicobi. Sicredi, vou colocar Sicredi, tá? O banco aqui, Sicredi, como eu já tinha, né, o banco aqui, eu já preferi escolher o Sicredi do que o Sicobi. Mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Agência 1, dígito da agência, número da conta, dígito da conta, o saldo inicial da conta para a partida na movimentação de transações a partir daqui, tá? E a empresa que eu quero vincular essa cobrança bancária. Então, no caso aqui, é a empresa que eu estou logado, que é a Cubo, tá? Do lado direito, a gente vai incluir as permissões de acesso a esse portador. Então, eu quero habilitar o acesso apenas para mim mesmo, Marcos, e eu vou ter todos os acessos. Caso eu quisesse dar acesso a uma outra pessoa, por exemplo, a Ana, e falasse assim, só que ela só vai poder ver, não vai poder inserir, não vai poder alterar e nem vai poder excluir. Eu posso tirar essas permissões aqui dela, tá? Ou poderia dar acesso a todo o departamento financeiro da empresa. Então, todos os usuários que estiverem vinculados a esse departamento vão ter esse nível de acesso aqui de inclusão, alteração, exclusão e leitura. Caso não faça sentido, eu posso excluir e voltar ao que era antes. Agora, o que é importante para essa parte de cobrança bancária, tá? É marcar essa opção aqui, ó, gerar boleto. Tá? Então você vai marcar esse quadradinho, ele vai abrir campos adicionais aqui para você parametrizar. O que são esses campos adicionais? Você vai perguntar para o teu gerente do banco. Aqui, vou explicar bem rapidinho. É o percentual de multa que você cobra ao mês. E aqui após o vencimento, então assim, ó, eu quero cobrar 10% após quantos dias do vencimento? Um dia após o vencimento já vai cobrar 10% de multa. Ou eu posso colocar aqui, ó, 3 dias, porque eu demoro um dia para fazer a baixa. Vou colocar aqui, ó, 3 dias após o vencimento, eu já quero que cobre 10% de multa. Então está em aberto, a mais de 3 dias vai cobrar, tá? Percentual de juros. Então aqui eu quero cobrar 1% ao mês de juros. Eu posso colocar tanto em percentual quanto valor. O mais comum é que seja em percentual, tá? Desconto também, caso o cliente pague antecipado. Você quer dar algum desconto para pagamento antecipado? Não é o meu caso, isso aqui é mais comum para escolas e afins, né? Que eles dão um desconto na mensalidade caso você pague antecipado ou até a data do vencimento.
Número da carteira é uma informação que você vai pegar com o banco, qual é a carteira de cobrança que você está utilizando. O código do beneficiário é um parâmetro que é específico para o Sicredi e para o Sicobi. Então você vai colocar aqui o teu código de beneficiário. E byte também é uma informação que você vai pegar com o banco, tá? Sequencial nosso número. Aqui você vai colocar o último número que você utilizou nos seus boletos. Então você vai pegar, mesmo que seja for impresso pelo banco, você vai pegar o último boleto que você imprimiu, vai ter um número lá, que é um número sequencial, e você vai colocar qual foi o último número que foi utilizado. E aí, a partir desse número, o sistema Trinity ele vai somando 1 a esse número a partir desse valor, tá? A sequência de arquivo de remessa. Então, aqui é uma das modalidades que a gente tem para fazer a cobrança bancária e a geração do boleto, tá? No caso do Sicredi e do Sicobi, você precisa gerar um arquivo de remessa e fazer o upload desse arquivo de remessa lá no site do Sicredi e do Sicobi. Cada arquivo é um número de remessa, então aqui você vai colocar qual foi a última remessa enviada. Se você já tinha um sistema antes que já fazia isso, você vai pegar o último número que você utilizou e colocar aqui também, a mesma coisa. Caso você nunca tenha utilizado um sistema de cobrança automatizado, sempre usou só o do próprio banco, então aqui você pode colocar 1, que aí a partir desse número ele vai gerar o número 2, né? Remessa 2, remessa 3, remessa 4 e assim por diante, tá? O tipo de título, isso também é uma observação que você vai olhar lá no título, qual que é, tá? Então, sei lá, duplicata mercantil, né? Mais comum que seja, né? Ou duplicata de serviço, caso você seja uma empresa de prestação de serviço, tá? Empresa que vende produtos e empresas que vendem serviço. E aqui, o aceite também é uma informação que está lá no boleto, se é aceite sim ou não, tá? Para falar a verdade, eu não sei para que o banco precisa desse parâmetro, mas ele já vem pré-definido ali no boleto, tá? Então vocês olhem o último boleto emitido ou peçam para o gerente e ele vai dizer qual informação que tem que ser inserida nesse campo. Instruções, você vai colocar aqui, por exemplo, protesto após 5 dias de atraso. No nosso caso aqui era 3, né? Protesto. 5 dias após atraso e 1% de juros ao mês, por exemplo. Aí você vai ver a informação direitinha também com o teu gerente, qual a informação adequada para você colocar aqui, você vai informar dessa forma. É só isso que precisa fazer. Fez isso, você vai clicar em salvar, o sistema vai gravar essa informação, tá bom? Agora eu vou incluir um portador caso fosse o Asas, tá? Então aqui no caso do Sicredi, você vai enviar o arquivo de remessa. Então você gerou os boletos de contas a receber lá, você vai clicar aqui em gerar arquivo de remessa, ele vai gerar o arquivo para todos os registros lá do seu sistema que tiver com título em aberto, vinculados ao banco Sicredi, né? E vai gerar um arquivo. Aí esse arquivo você vai fazer o download dele e vai enviá-lo para o banco Sicobi ou Sicredi, que é os exemplos que a gente está usando, tá? E quando amanhã, todos os dias você vai entrar no banco Sicobi Sicredi e vai baixar o arquivo de retorno. E aí você vai clicar nesse botão azul que ele vai pedir aonde está esse arquivo de retorno. Você vai ter uma pasta específica para isso, né? E aí você vai apontar para essa pasta, para aquele arquivo específico. Por exemplo, eu fiz o download do arquivo de retorno de hoje. Aí você vai lá, seleciona e o que o sistema faz? Uma vez que você envia aqui para dentro do Trinity esse arquivo de retorno, ele baixa de forma automática todos os boletos ligados a esses bancos de forma automática, tá? Então, aqui eu vou enviar o arquivo de remessa para registro no banco e aqui eu vou pegar o arquivo de retorno que também é o banco que gera, fazer o upload aqui no Trinity para ele fazer a baixa automática também dos boletos que foram pagos, tá bom? Então esse é o modelo
de banco, Sicredi, Cicobi, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Então todos esses bancos ele não tem uma automação como nós vamos mostrar no próximo exercício aqui. Ele gera arquivo de remessa, pega arquivo de retorno para poder fazer o registro dos boletos e a baixa dos boletos, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo aqui do banco Asas. No banco Asas, assim como no banco Cora, vou pegar aqui Asas, aí eu seleciono o banco Asas, ponho o código da agência, o dígito da agência, o número da conta, o dígito da conta, o valor de início. Quando eu clicar aqui na opção gerar boleto, ele vai gerar aqueles mesmos campos lá, só que agora do lado direito ele vai criar de uma forma diferente aqui o preenchimento, tá? Então olha só, vou dar autorização, tudo igual ao outro, né? Vou dar autorização quem vai poder acessar esse banco, né? E aqui ele vai habilitar uma configuração API, ou seja, uma chave API que você vai pegar lá no banco do caso do Asas, se fosse o Cora, no caso do Cora, e vai preencher essa informação aqui. É isso que vai integrar o Trinity ao banco Cora, tá? E aí você vai ver que ele não tem aquela parte de gerar remessa e gerar retorno. Por quê? Porque todo boleto gerado no sistema, ele já vai enviar automaticamente para o cliente, e quando o cliente pagar, ele já baixa automaticamente também. Então eu não preciso nem enviar para o banco e nem fazer o arquivo de retorno. Então isso vai funcionar tanto para o banco Asas quanto para o banco Cora. Simples assim, tá? Finalizando essa parte de cobrança bancária, nós temos um módulo de fatura aqui. Ao gerar o boleto, você pode parametrizar o sistema aqui para que ele faça lembretes para o seu cliente dessa cobrança X dias antes do vencimento. E aí vai ter uma mensagem específica, né, para o lembrete. Então ele vai lembrar lá, ó, esse boleto vai vencer daqui 3 dias. Então aqui a quantidade de dias, né, você vai marcar aqui 3 dias antes do vencimento, eu quero que ele lembre o cliente. E depois que venceu e o cliente não pagou, então você vai mandar uma mensagem de cobrança um dia depois. Você pode também lembrar depois 5 dias depois e depois mandar uma outra com 10 dias depois, tá? Então aqui o sistema, ó, digite o número de dias após a data de vencimento da fatura que você gostaria de enviar um lembrete para o cliente. Então ele vai lembrar o cliente desses atrasos. Então isso é uma coisa bastante interessante no Trinity, que tem isso tanto para o módulo de automação aqui do Asas, quanto para o caso de bancos tradicionais aqui, tá bom? Essa parte de nota fiscal, nós vamos ter um treinamento específico para a área de notas fiscais aqui, que a gente vai voltar nessas configurações aqui para falar para vocês. É que aqui, só para não ficar no vazio, existem cidades no Brasil que, se você é um prestador de serviço, você tem que reter o ISS antecipado. Então você vai marcar essa opção e aí o sistema vai já fazer a retenção do ISS. Então se o boleto é de R$1.000, ele vai pegar o percentual de ISS, deduzir e mandar para o cliente já o valor menos o ISS, tá bom? Pessoal, essa é a parte de cobrança, e aí eu vou mostrar aqui no boleto de contas a receber como é que isso vai funcionar aqui, tá? Então financeiro, contas a receber. Vamos criar um título aqui. Vou pegar aqui um cliente, a própria Nova PC, tá? Como cliente, o número do título, 123. 123. E agora, quando eu seleciono o portador Sicredi, né? E vou colocar aqui vendas, por exemplo. Vou colocar receita com consultoria. Vou colocar o valor de R$3.000 e vou colocar o vencimento para o dia 24 do mês. Vou salvar esse boleto.
Agora, como ele já tem aquela gerar boleto, agora ele vai aparecer aqui no sistema a opção de gerar boleto. Aqui eu gero de forma individual, né? Vou gerar apenas este boleto aqui. Mas se eu tivesse 3 parcelas aqui desse mesmo boleto, ao clicar aqui ele vai perguntar se eu quero gerar apenas a parcela do primeiro boleto ou se eu quero já gerar dos 3, tá? Então eu vou dar uma confirmação conforme o critério que eu quiser. No caso do Sicredi, ele vai fazer isso. Eu vou gerar o boleto aqui. Aqui não vai aceitar porque eu não tenho um layout já vinculado aqui, tá? Por isso que ele não está trazendo. Mas é dessa forma que clica aqui, ele gerar boleto, ele já vai criar então o boleto para esse banco. Uma coisa que eu posso fazer também é gerar o boleto de forma automática, colocar para ele gerar automaticamente no dia 23. E aí o sistema já gera esse boleto de forma automática e manda para o meu cliente também de forma automatizada. Como é que ele sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, para ele enviar de forma automática para o meu cliente, aqui no caso a Nova PC, eu clico no maisinho aqui, ó, vou selecionar o cadastro do cliente. Para ele enviar o boleto no cadastro do cliente, no módulo financeiro aqui, ó, no bloco financeiro do sistema, que é aqui, ó, financeiro, eu tenho que ter um e-mail cadastrado aqui, ó, financeiro@novapc.com.br, tá? Ele não apareceu aqui porque não está cadastrado aqui em cima. Deixa eu criar ele aqui, ó. Incluir e-mail financeiro@nova. Todo e-mail ali que eu vou usar no financeiro tem que já estar cadastrado no cadastro do cliente normal, tá? Então eu venho aqui, deixa eu só salvar essa condição. Agora sim, eu clico aqui e aí vai ter as duas opções, ó. Quero mandar para o financeiro esse boleto, tá? Então ao salvar aqui, então é dessa forma que o sistema entende para qual e-mail. Ele não quer mandar para todos os contatos dentro da Nova PC, quero mandar só para a pessoa do financeiro. Então é dessa forma que o sistema entende para quem ele vai mandar o boleto, tá? Então tem que estar lá no cadastro do cliente, contas, né? Leads e contas, vinculado o e-mail do financeiro aqui nessa parte do bloco financeiro aqui, tá bom? Então só fechando aqui. E aí sim, quando eu gerar boleto, ele vai gerar automaticamente para o financeiro lá. E se eu colocar gerar o boleto automático no dia 23, 24, ele vai gerar automaticamente a partir dessa data aqui. Tá? Então eu posso fazer, por exemplo, faturamento do mês inteiro, no dia 1º, e posso dizer para ele mandar os boletos faltando 5 dias, 10 dias, para vencer do jeito que eu achar melhor, tá bom? Então, pessoal, é dessa forma que funciona a parte de cobrança bancária dentro do módulo financeiro. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o relatório de DRE e o relatório de fluxo de caixa do sistema, tá bom? Valeu!